Olá, caro internauta, estamos aqui para mais uma apresentação, mais uma palestra aqui na nossa 6ª Jornada Acadêmica de Educação em Saúde Digital, a JAESD, que é promovida pelo Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e também pela Liga de Saúde Digital, a Digiliga, que é composta por estudantes de medicina, por estudantes de cursos de saúde aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu me chamo Ana Lúcia do Nascimento e sou assessora de comunicação e marketing aqui do NUTEDS. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está nos assistindo essa palestra depois do dia 24, que hoje é 24 de outubro de 2025, se você está assistindo depois, é porque você está assistindo de forma assíncrona, porque todo esse conteúdo que nós estamos vivenciando aqui, todo esse conteúdo, todo esse material, ele continuará disponível no nosso canal no YouTube, que é o NUTEDS UFC. Portanto, aproveite, compartilhe esta palestra, que vai ser muito importante para todas as pessoas que lidam com a saúde digital. Você, inclusive, eu convido a você que está nos assistindo pelo YouTube, que compartilhe com seus amigos, coloque aí o link nos seus stories. Então, faça toda essa divulgação junto com a gente para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que nós vamos compartilhar aqui com você. O tema central dessa edição da JAESD é a educação em saúde digital e inteligência artificial. Então, todas as palestras nossas estarão relacionadas a esse tema central. Serão 3 dias, hoje é o 2º dia da nossa JAESD, amanhã vai ser o último e vai ser somente pela manhã. Então, já deixa aí marcado na sua agenda, já clique lá naquele sininho no YouTube, tá bom? Para que ele já lhe avise quando a gente estiver começando aqui a nossa JAESD. Nós teremos agora a apresentação do professor Alzuí Alexandria, que ele vai falar agora para a gente sobre visão computacional em saúde. Teremos como mediador o nosso técnico aqui em informática, o nosso gerente de TI, que é o Diego Tavares. Diego, seja muito bem-vindo. Professor Alzuí, seja muito bem-vindo. E agora é com você, Diego. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade. Está do lado do meu professor, né, que Cefet, antigo Cefet, agora é Instituto Federal do Ceará, né, então foi meu professor de mecatrônica, né, então é um orgulho muito grande de estar ao seu lado e mediar essa mesa. Professor Dr. Alzuí Riparo de Alexandria, é cientista da computação, engenheiro eletricista pela Federal de Paraíba, com mestrado e doutorado em engenharia de teleinformática pela UFC. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Ceará, Cefet, Instituto Federal do Ceará, desde 2004. Atuou nos programas de pós-graduação como PPGET, PPGE, Renoem e todos os Cefet. Pesquisa temas ligados à engenharia e biomedicina, informática em saúde, robótica e inteligência artificial, visão computacional e pesquisador do LabMax, Instituto Federal de São Paulo. É com você agora, professor. Muito obrigado pela apresentação. Que bom ter encontrado aqui o Diego depois de tanto tempo, acho que mais de 15 anos, quase 20, né? Alegria muito grande a gente estar aqui reunido. E vamos falar um pouco hoje sobre, é bem introdutório, né, mas sobre visão computacional, né, uma visão voltada para a saúde. Aí a gente falar de conceitos rápidos de o que visão computacional, né, corresponde a esses conceitos, e também um pouco de inteligência artificial, falar de algumas aplicações que temos feito, tanto na Universidade Federal do Ceará, quanto no Instituto Federal do Ceará, onde eu sou professor. Aqui mostrar um pouco da nossa instituição, do Instituto Federal do Ceará. Ali, mais à esquerda, nós temos ali a reitoria, né, em cima nós temos ali também um dos prédios, né, que compõe o complexo ali da reitoria. A reitoria fica no Jardim América, aqui, em Fortaleza. E também, mais embaixo à esquerda, temos o prédio da reitoria em si. E no meio, embaixo,
temos o campus Fortaleza, que fica ali na 13 de Maio do Benfica. E aqui as 3 paisagens principais que compõem o nosso Ceará, né, que é a praia, o sertão e as serras. Né? Então, o Instituto Federal do Ceará ele faz parte de uma rede, né, mais de 600 unidades no Brasil todo. Né? Então, cada unidade da nossa federação tem pelo menos um instituto federal, algumas têm 2 unidades, outras têm mais. E, por exemplo, aqui no Ceará nós temos mais de 35 unidades, né, que são os campi, temos também o polo de inovação, a reitoria, mas é um Instituto Federal do Ceará único, né, um instituto com 35, mais ou menos, campi. Aí a gente vê aqui no estado do Ceará que eles estão distribuídos ao longo do estado, né, principalmente nas regiões onde tem maior densidade populacional. Então, eu, como já foi apresentado, engenheiro eletricista, cientista da computação, né, e atuo no mestrado, né, em engenharia de telecomunicações e energias renováveis, inclusive estão abertas as inscrições, né, para novos estudantes desses mestrados. E vamos passando aqui para o assunto, né? Então, visão computacional, né? O que é visão computacional? Visão computacional, assim, em poucas palavras, é você atribuir a um computador a tarefa de enxergar alguma coisa. Então, é você colocar um computador para que ele possa trazer, a partir de uma imagem, né, ele extrair informações daquela imagem. Né? Então, aqui, né, nessa figura, aqui, acho que não consegue ver, né? Mas aqui você tem uma descrição. Você tem, por exemplo, o sistema de visão, o que é que ele parte? Ele parte de uma imagem digital, e aí você obtém como entrada a imagem digital e a saída a descrição de uma cena. Né? O sistema de processamento digital de imagem, né? Você parte da imagem digital, e a saída da imagem digital, ela é melhorada, ela é modificada. Né? Já a computação gráfica é o análogo, o oposto aqui da visão computacional, que você parte de uma descrição e você tem uma imagem digital. Né? Ou seja, você tem ali a construção de uma imagem. Né? Enquanto que a visão computacional, você analisa aquela imagem. A partir da imagem digital, você tem características dessa cena, dessa imagem. O sistema típico de visão computacional, ele é composto pela aquisição da imagem. Normalmente a gente utiliza uma câmera, né, uma câmera fotográfica, né, uma câmera do celular, enfim. Mas há outras formas de você adquirir câmera. Por exemplo, no caso da saúde, ultrassonógrafo, né, um aparelho de ultrassonografia. Ali você adquire imagens, né, ali, né, do corpo humano, né, do paciente, e aí você pode fazer uma análise da imagem. Então, você também pode, a partir de um tomógrafo, né, uma tomografia computadorizada, um aparelho de tomografia por ressonância magnética, e aí você pode também adquirir imagens dos órgãos internos do paciente, e aí você também adquirir essa imagem. Então, o principal ali no início é você adquirir, né, a imagem. Por exemplo, outros tipos de imagem, né? Você pode utilizar uma antena, né? Uma antena do radiotelescópio, né? Então você pode também adquirir imagens por parte de um aparelho de uma antena no avião, de imagem SARS, né? Por exemplo, ou no satélite. Então tem muitas formas de você adquirir câmeras infravermelho. Então as próprias webcams que a gente tem acesso, ou as câmeras do celular. Então, hoje em dia a gente tem uma gama de formas de adquirir imagem e cada um tem a sua aplicação. Claro que eu falei do macro, né, imagens astronômicas, né, intracorporal, mas também você pode ter imagens também microscópicas, você pode adquirir e registrar. Mas aí depois, o próximo passo, aqui de adquirir dessa imagem, é você fazer um pré-processamento dessa imagem. Você preparar para o próximo modo, que é a segmentação. Né? A segmentação, normalmente para processamento você utiliza para filtrar, retirar algum ruído, melhorar a imagem, preparar para a segmentação. Segmentação é você extrair da imagem as partes que são importantes, que interessam para o seu sistema de visão, que você quer enxergar a partir daquela imagem. Por exemplo, se é uma imagem de pulmão, você pode querer ver as partes que estão, digamos assim, que há nódulos ou sinuar. Então, você separar num sistema de reconhecimento de placas de automóvel,
segmentar a placa, né, separar a placa de toda a imagem, separar os algarismos, as letras, né, que compõem a informação da placa. Então, depende muito do sistema, né, depende do que é. Então, segmentação é feita de acordo com a aplicação, né, se é uma aplicação médica, né, de tomografia, de ultrassom, imagem astronômica no James Webb desse da vida, ou outra coisa. Cada aplicação é diferente, né, o algoritmo que você utiliza para segmentar. Depois de você separar as partes da imagem que realmente interessam, você extrai atributos, características, né, dessas subimagens. Por exemplo, você pode aplicar um algoritmo de PCA, você pode ver a altura, a largura ou a textura, extrair atributos, características dessa imagem, para facilitar um sistema de identificação, de classificação. Normalmente aqui é um algoritmo de inteligência artificial, né, de classificação, ou então uma de correlação, algum algoritmo estatístico também. E aí você pode identificar aquilo que você quer identificar. Por exemplo, no caso dos nódulos, se aquele nódulo é benigno, maligno, o tamanho, as dimensões. Você pode identificar, no caso de uma placa de carro, a própria placa, né, a leitura da placa de carro, e assim por diante. Aí você tem aqui a saída. Com o advento do aprendizado profundo, né, as técnicas de deep learning, que o pessoal fala muito, na realidade você tem utilizado a rede para todos esses módulos, pré-processamento, segmentação, extração, identificar tudo isso você pode fazer, né? Cada módulo pode ser utilizado na rede neural de aprendizado profundo para cada um dos módulos, ou então tome todos esses 4 módulos, pré-processamento, segmentação, extração e identificação, né? Numa paulada só, como diria. Okay? Mas assim, vamos dar um passo aqui um pouco para trás. Inteligência artificial, né? O que é inteligência artificial? Já que a gente está esses dias, essas horas aqui desse seminário, a gente tem falado tanto de inteligência artificial. O que é? Na verdade, a gente tem que primeiro pensar o que é inteligência, digamos, natural, né? Dar um passo ainda mais atrás ainda. O que é inteligência, né? Inteligência. Assim, quando a gente fala de inteligência, a gente pensa no ser humano, né? Todo ser humano, né, ele é inteligente. Ele tem a sua inteligência. Mas todos nós não somos iguais. Nós temos inteligências, né, diferentes, né? Mas, assim, o que é que faz a gente ser inteligente, né? Muitas vezes será que você não já reparou, você encontrou, assim, um padre, um pastor, um orador, um político, enfim, que fala muito bem, né? Você fica impressionado com o jeito que o camarada fala ali, e aí você olha assim e diz, rapaz, esse cara é muito inteligente, ele fala demais, ele cativa a gente. Então, isso é um tipo de inteligência, né? Inteligência de linguagem oral. Quando você lê um Machado de Assis, né? um José de Alencar, aquele texto, você diz, rapaz, a pessoa que escreveu isso é muito inteligente, né? Ou uma tese de doutorado, uma dissertação, um artigo científico. Né? Puxa vida, a pessoa escreveu aquilo ali, é muito legal, muito inteligente o que ele escreveu ali. Né? E também a gente pode esquecer dos gestos, né? A gente tem aquela inteligência corporal também, de falar por gestos, né? A própria Libras, né? A gente se expressar. Né? É muito inteligente a pessoa que consegue, pela linguagem, né? Se expressar de forma assim, cativante e envolvente e de diversas formas. Né? Então, muitas vezes você elogia uma pessoa pela capacidade dela de se expressar. Raciocínio, lógica. Talvez esse seja o que a gente sempre acha que a pessoa é inteligente, né? A pessoa que joga xadrez muito bem, a pessoa que resolve problemas de matemática muito bem, a pessoa que consegue resolver problemas de lógica, enfim. Então, que tira nota máxima nas Olimpíadas de Física, de Matemática, né? de Biologia, de História, enfim. A pessoa é muito, muito inteligente nesse aspecto. Aí você entende e você elogia, às vezes, muitas vezes. Olha, rapaz, esse aluno é muito inteligente, ele sabe matemática demais, então a gente tem também, joga xadrez como ninguém, é muito inteligente. Né? Então, é assim que a gente vê as pessoas. Será que você nunca foi elogiado assim, dizendo assim, rapaz, você é muito bom observador, você viu cada detalhe na cena ali, o quadro estava todo torto, você foi lá e só você notou que o quadro estava torto e você foi lá e colocou direitinho. Isso também, a pessoa ser uma boa observadora, a pessoa observar os detalhes, observar o geral também, né, identificar padrões, né? Isso também é uma característica muito inteligente. Você, por exemplo, em exames médicos, a gente vê aquele exame de ultrassom, a gente não consegue enxergar nada, né? E ali o médico, né, ele consegue, o radiologista, ver aqueles, né, de repente, algum tumor, né, alguma
algum defeito, né, na válvula, alguma anormalidade, né, a partir do exame de imagem. Então, pela visão, a gente, sim, quando a gente expressa muito inteligente. Movimento, né? Um bailarino, quão inteligente é um bailarino, um dançarino capaz de fazer tantos movimentos. Um jogador de futebol, Vini Júnior, né? Neymar e muitos outros, né? Pelé, Garrincha. Garrincha era considerado um gênio, e era um gênio justamente por conta dos movimentos. Ele sempre fazia o mesmo drible e sempre conseguia o êxito naquele drible, porque realmente era indefensável, né? Os movimentos. Então, essa inteligência corporal, né? É muito o cirurgião que tem ali a capacidade de fazer um corte, né? Bem feito e preciso. Então, isso tudo é uma característica de inteligência. Localização, né? Você ir daqui a gente está aqui no Rodolfo Teófilo e até para o Benfica e não se perder, realmente um grau de inteligência. A pessoa ter essa localização, ir no meio do mato e aí se localizar e conseguir sair dali ou localizar um local de interesse. Sentimentos, falo muito de inteligência emocional, né? A pessoa que consegue expressar, controlar, né? Aplicar seus sentimentos, né? Principalmente para o bem, né? Então isso realmente é uma característica também inteligente, a pessoa que consegue se expressar, né, expressar de forma conveniente de forma sentimental, né, digamos assim, os seus emoções. A arte, né, a arte é a expressão da inteligência, né, a gente expressar o nosso amor, o nosso sentimento, a nossa própria inteligência, né, por meio da arte, seja escultura, pintura. E aqui eu coloco a nossa rendeira aqui no Ceará, que faz essas peças lindíssimas e também com movimentos bem precisos. É realmente um trabalho muito inteligente das nossas rendeiras. Mas assim, aí a gente... Sim, isso é inteligência natural. E a inteligência artificial? A inteligência artificial, né, ela é a capacidade que você dotar uma máquina, né, você dotar uma máquina de inteligência, né, de características inteligentes, que a gente considera inteligente. Então, quando você coloca um computador para falar, né, seja para se expressar por meio de uma linguagem humana, seja de forma oral, escrita ou gestual, né, então a gente tem esse chat aí da vida, né, que consegue justamente expressar a inteligência, né? Você faz uma pergunta, ele responde, você coloca problemas, ele resolve, e aí ajuda, ele auxilia em trabalhos. Isso é uma forma de inteligência. A raciocínio lógica é o que a gente tem mais encontrado, né, nos computadores para fazer cálculos, né, para fazer também resolver situações de lógica. Então, isso os computadores têm feito com uma performance boa, né? Visão, aí é o que a gente está conversando, a gente está falando de visão computacional, então é dotar um computador com a capacidade de enxergar detalhes, enxergar características, coisa que o ser humano faria, ou se faria, mas o computador ele não cansa, né? A gente cansa de fazer de observar certos detalhes, né? Por exemplo, na mamografia. A mamografia é um detalhe bem pequeno, né? E é quase achar ali uma normalidade é como achar uma agulha no palheiro, e os médicos realmente conseguem. Você dotar a máquina dessa característica pode auxiliar os especialistas nessa tarefa. Movimento, utilizar robôs de cirurgia, robôs industriais, robôs colaborativos que podem auxiliar em tarefas, né, junto com os seres humanos. Então, isso também é algo que faz parte da inteligência artificial. Você soltar aqui um carro autônomo, que ele pode ir de um lugar, daqui, como eu falei do Benfica, né, do Rodolfo Teófilo até o Benfica, e de Fortaleza a Natal. Então, você utilizar um carro autônomo, isso também um atributo inteligente de uma máquina, né, de se localizar, navegar. Né. Sentimentos, já há computadores que conseguem, né, isso está bem incipiente ainda, mas eles conseguem perceber, né, os sentimentos do usuário, né, e aí atuar de forma diferente, e inclusive com aplicações para psiquiatria, psicologia, e também procurar emular, né, frases de empatia, enfim. Artes, né, já estão falando da possibilidade dos computadores trabalhar em arte. A gente vê que já esses chats da vida, né, esses softwares que tem, GPT, eles conseguem criar figuras, né, que ainda não são artes, mas criar vídeos, né, então está evoluindo bastante. Então, essa parte. Então, tudo isso aí, você dotar o computador dessas características de inteligência,
Isso é inteligência artificial. Então, um tipo de inteligência aqui, mais do que a gente já falou, né? Naturalista, musical, né? Lógica matemática, existencial, interpessoal, cinética, corporal, linguística, intrapessoal, espacial, né? Então, são características que a gente tem aqui. Aqui, por exemplo, vou começar a falar de alguns trabalhos, né? O professor Tariq, que é professor lá do Instituto Federal, a gente está até falando do Tariq, né? que ele foi colega aqui do Diego contemporâneo. Então, ele já é professor do Instituto Federal do Ceará, diretor lá do Polo de Inovação, em Brapi, e ele desenvolveu aqui, trabalhou com tomografia computadorizada com o professor Paulo César Cortez, aqui da Universidade Federal do Ceará, que é o orientador Tariq, que é o meu orientador, né? Até hoje. E ele a partir de imagens de tomografia, né, então o que foi que ele fez? Ele analisou essas imagens por meio do sistema de visão computacional e ele conseguiu criar modelos 3D das vias aéreas, né, do pulmão do paciente. Isso tem um valor para o pulmonologista, né, o clínico, poder auxiliar no seu diagnóstico. Também o Tariq, ele trabalhou, né, na construção, né, mapeando ali também as artérias, né, os vasos sanguíneos que tem ali também no pulmão, a partir das tomografias computadorizadas. Isso também ele pode verificar também a situação de uma forma rápida do pulmão. Então, isso foi a partir do sistema de visão que ele utilizou, vendo, o computador, ele enxerga, ele vê, ele processa ali as imagens, né, de tomografia, a subimagem, as partes, e construiu essa. Aí você tem aí, ele também segmentou os lobos do pulmão, né, daquele paciente, para poder. Cada paciente ele pode fazer isso a partir da tomografia. E ele identifica os lobos, e aí isso aí tem interesse na área de cirurgia, né? Ele pode identificar os lobos para facilitar a cirurgia, para ajudar no planejamento cirúrgico. Aqui já foi da minha tese, orientada pelo professor Cortez, como eu falei, né, que a gente trabalhou com imagem de ecocardiografia, ecocardiograma, né, de esforço, né, de pacientes, em que a gente estava interessado em medir o volume do ventrículo esquerdo de forma automática, né? Então, a gente calculava a fração de ejeção, e aí era um índice que auxiliava o médico, né, em sua decisão lá, operatória ou não, enfim, para exames de cardiologia. O professor Tomás, que também foi aluno do professor Cortez, né, ele já desenvolveu o sistema na sua dissertação de mestrado, medindo a dinâmica ali das paredes ventrículo esquerdo em imagem de ecocardiograma, né, imagem de cardiografia. Então, ele verificava essa dinâmica e podia ali tirar parâmetros para ver a qualidade, né, a saúde medir a saúde do paciente, a saúde do coração do paciente. Também, já no Instituto Federal do Ceará, nós estudamos imagem de coerência, de tomografia de coerência óptica, o CT. Né? Então, a gente fez aqui análise de imagens, né, de buraco macular, imagens oftalmológicas do olho humano. Então, você poderia ver as dimensões desse buraco macular, e aí você verificar se há uma indicação de cirurgia ou não. Então, é também uma ferramenta, né, de visão computacional. Você parte das imagens de OCT, faz uma análise da imagem, realiza medidas, extrai informações, e aí você constitui ali um modelo 3D desse buraco macular, e você tem condições de ajudar um médico na sua decisão, se é operatória ou não. Também a gente explorou, também no Instituto Federal do Ceará, vias aéreas do paciente, né? A gente podia reconstruir essas vias aéreas com interesse justamente de verificar como está a saúde na otorrinolaringologia, né? Aqui já era outro trabalho em que a gente estava preocupado com a saúde, né, mental do paciente. Então, era a identificação de humor, né, por meio de imagens, né, e também por meio do som também, pelo tom de voz, enfim, processamento de sinais, né, de áudio e processamento de imagem. Então, identificação de humor para registro, né, com fins de psiquiatria. E assim, também a gente desenvolveu na Embrapi, por meio de sistema de o sistema para visualização, né, de imagem médica e também armazenamento e interoperabilidade dos dados, né? Também
também. Foi Saúde 4.0, foi um projeto que participamos também. Aqui foi inclusive com um professor, aqui, esse de OCT foi com a escola de cearense de oftalmologia, lá perto ali do Hospital de Messejana, que a gente estava conversando, né? E perto ali da FUNCAP ali. E aqui já foi um sistema, foi 2 dissertações que a gente orientou lá no mestrado de Direito a Aplicações, que é um sistema para simulação de exame, né, na parte de otorrino, né, principalmente aqui aqui pelo nariz, né? Então, para ver pólipos, né, e para fazer exame, né, para ver se há incidência de pólipos, verificar alguma coisa. Então, é um sistema de computação gráfica, né, que você poderia fazer isso aí. E também de simulação de cirurgia. Então, você poderia, outro sistema que foi desenvolvido, que você poderia simular, isso com fins de treinar o paciente. Então, aqui a gente está falando um pouquinho de computação gráfica, como a gente falou lá no início, né? Falou de visão computacional, computação gráfica e de processamento de imagem. Aqui foi um sistema de colonoscopia virtual, né? Que a ideia, é um projeto também em Embrapi, que foi desenvolvido, né? E a ideia aqui é você, a partir da tomografia, né, a tomografia do paciente, do abdômen, então você faz a reconstrução, né, 3D do intestino grosso do paciente. E aí essa reconstrução 3D, você tem uma ferramenta lá computacional, inclusive web, que você navega ali dentro do intestino grosso, né, como se fosse um game, como se fosse um jogo. E aqui na tela central é a ferramenta para navegação. Aqui você tem a tomografia, você tem um modelo 3D do lado de fora, externo, né? E aqui por dentro. A ideia disso aí é com pacientes, né, que já estão mais frágeis, né? Então você não precisa fazer a colonoscopia, né? Muitas vezes há um tumor e você quer ver se depois desse tumor há outro, né? E você quer, às vezes, pela colonoscopia, que você insere pelo ânus uma sonda, né? Então, pode ser que machuque bastante, né? Então, seja arriscado para pacientes idosos, enfim. Então, você pode, uma alternativa à colonoscopia virtual. Então, a partir do sistema de visão computacional, você consegue identificar as paredes do intestino grosso, a partir daí, você, com o sistema de computação gráfica, monta o modelo 3D, e aí depois você navega nesse modelo 3D, e o exame é no modelo 3D, e na tomografia também, né? Os dois ao mesmo tempo, mas não com câmeras lá no intestino grosso. Aí também, na parte de computação gráfica, a gente desenvolveu um sistema para ensino, né? Ensino de anatomia, que tem um modelo completo do corpo humano, e tem ali um jogo, né? Que há perguntas e há desafios de encontrar partes anatômicas, e também foi um projeto em Embrapi, né? E foi disponibilizado na web. E é isso, pessoal. Então, uma fala bem breve, né? Mas, assim, a visão computacional é isso. É uma área da inteligência artificial, né, em que você permite que um computador, você treine um computador, ensine, né, programe um computador, que ele possa enxergar, né, detalhes e partes, enfim, identificar por meio de visão partes que estão ali na imagem. Se aquela imagem é uma imagem médica, então você vai identificar pólipos, né, tumores, né, achados que têm algum interesse médico, nos exames, principalmente em exames de imagem. E também até, por exemplo, você bate uma foto do paciente, aí verifica se há lesões na pele, até há também para o sistema de visão para isso, para identificar câncer de pele. Enfim, isso, a imagem médica, a gente sabe que quando a gente começa a chegar a certa idade, começa a fazer muito exame, né? E esses exames, muitos deles são de imagem. Hoje é imprescindível para o médico, pro clínico, para o especialista, né, ele ter acesso a esse exame de imagem para que ele possa realmente elaborar o seu diagnóstico, ter um diagnóstico mais preciso e mais detalhado. E era isso que eu tinha para falar, fico à disposição agora para algumas perguntas, né? E também depois pode entrar em contato comigo, né? Podemos disponibilizar os dados para tratamento. Deixou aí o e-mail para alguma pergunta quase. Eu vou agora devolver a palavra para o Diego, agradecendo a atenção de todos e todas que estão escutando. Muito obrigado. Agradecer o Diego, a Ana, o Lucas pelo acolhimento.
professor Luiz também, e retornar a palavra. Muito obrigado. Professor, muito obrigado por tudo. Acho que foi interessante lembrar, na época da faculdade, na época também que eu iniciei também o mestrado, justamente lá na UFC, e falava sobre a parte das imagens. Eu lembrei um pouco dessa época, né? E para mim foi muito emocionante. Obrigado. E se tiver alguma pergunta, tanto no chat, Ana, bem, mas agradeço muito essa oportunidade, né? Muito obrigada, professor Alzuí, pela sua palestra, por poder participar aqui conosco. A gente sabe que todos os nossos palestrantes são muito ocupados, têm muitas atividades, e a gente agradece demais porque o senhor se disponibilizou para estar nessa Sexta JAESD aqui conosco, conversando, repassando todo esse conhecimento que o senhor já tem nessa área da visão computacional sobre a informática, né, e trazendo aqui para essa questão da saúde. Agradeço também ao Diego por esse momento da mediação. No momento, nós não temos nenhuma dúvida aqui dos internautas, mas caso você que está nos assistindo tenha alguma dúvida, pode enviar aqui para a gente, que a gente pergunta ao professor. Tá certo? Nós também teremos, daqui a pouco, as apresentações de trabalho, né? Nós teremos até às 18 horas essas apresentações. Nós tivemos também uma pessoa que não pôde participar ontem, e aí vai participar hoje. Então, daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são os trabalhos, se o professor Alzuí também quiser continuar conosco para fazer as avaliações, inclusive, dos trabalhos, está feito o convite, tá certo? Então, professor, o senhor poderia falar também um pouco sobre como é que foi o seu início, para a gente entender, nessa área da informática, da computação, como é que foi o seu interesse logo no início, e trazendo também para essa área da saúde. Sim, quando eu tinha lá para os 12, 13 anos, alguns amigos me apresentaram a eletrônica, né? As revistas que tinha na década de 80, né? Na década de... Então, algumas revistas de eletrônica, e a gente começou a montar alguns circuitos. Aí outros colegas já me apresentaram computadores, né? Eu estava aqueles computadores TK, MSX, aí os colegas me apresentaram. E aí a gente começou a gostar dessa área da eletrônica, de informática, tanto é que eu fiquei muito na dúvida, né? Se ia cursar eletrônica, computação, né? Depois quando fosse fazer o vestibular. E acabei optando pelo elétrica e depois fiz a computação. Também tinha muita vontade de cursar física também. Então, aí depois eu fui no mercado de trabalho, e aí nessa área de imagens, né, eu conheci o professor Paulo César Cortez, na época ele fazia o doutorado dele lá em Campina Grande, eu fui estudar em Campina Grande para fazer a graduação, e a gente acabou se encontrando no ônibus uma vez, né, e foi conversando à noite, e aí ele me convidou para fazer o mestrado, fiquei sendo orientando dele no mestrado, fiz a seleção e fiquei sendo orientando dele no mestrado, e depois no doutorado. Aí, na época, depois já foi o tempo que eu estava no mercado de trabalho como engenheiro, mas depois eu fui para o Instituto Federal do Ceará. Então, aí o doutorado, quando eu terminei o mestrado e quando eu ingressei no doutorado, eu já era professor do Instituto Federal. E aí a gente começou a orientar alunos nesses temas, não só nesses temas, mas outros temas também, energias renováveis, também a computação em nuvem, né? Claro que a engenharia biomédica, informática na saúde, robótica e diversos temas, né? E agora há pouco tempo fomos para o Instituto Italiano de Tecnologia, em 2024, e agora até o meio do ano, 2025, um ano de estágio pós-doutoral, lá e com o professor Leonardo de Matos, né? A professora Verônica também, muitos outros colegas lá na Itália, em Gênova, também foi outra oportunidade de crescimento que a gente teve. Então, assim, a gente acaba sendo influenciado pelos outros, pelos amigos, pelos colegas, né, pelos professores, e que a gente pega as boas influências dele.
Muito legal. Mas, assim, hoje a minha casa, né, tem sido o Instituto Federal do Ceará, né, uma oportunidade. Tem muitas parcerias aqui na Universidade Federal, principalmente aqui com o pessoal da fisioterapia, né, com a professora Camila, o professor Sami, né, também estamos envolvidos no PET Saúde, PET Saúde Digital, e também e outras instituições aqui do Ceará, Unicristos, também nessa, que a gente tem trabalhado nessa parte de engenharia biomédica e informática na saúde. Então, é uma parceria já de longa data aqui com a UFC, tanto como aluno, como também como parceiro de pesquisa de colegas aqui da UFC. Aí, entre eles, o professor Luiz também, que está aqui no GAT, né? Pronto, muito obrigada, professor. Quem quiser entrar em contato também com o professor, Alzui Ripardo de Alexandria, pode entrar em contato, ele disponibilizou o e-mail para que você possa perguntar, caso não queira perguntar aqui nesse momento, tá? Bom, daqui a pouco, quem ainda tiver alguma dúvida, pode ainda perguntar aqui ao professor, tá certo? Ele está aqui conosco.